Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre frações e o tema do vídeo é adição com frações. Esse vídeo faz parte da playlist Tudo o que você precisa saber sobre frações. O link da playlist vai estar na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vou fazer alguns exemplos com adição com frações. Bem, no meu primeiro exemplo aqui, eu tenho 3 quartos mais 5 quartos. Antes de mostrar como é que efetua a adição, vou lembrar aqui que o número de cima da fração é o meu numerador, o número de baixo é o denominador, tá bom? Então notem aqui que o numerador, nesse caso aqui amarelo, é menor do que o denominador, tá bom? Essa fração eu posso representar ela na forma geométrica. Como é que é a forma geométrica? Eu vou fazer um retângulo, tá bom? Esse retângulo ele vai ser dividido em 4 partes. Então o denominador ele vai indicar quantas partes iguais eu vou dividir o retângulo. Beleza? E o numerador, que é o número de cima, é a quantidade de partes pintadas. Então, notem que eu tenho um retângulo dividido em 4 partes, então o 4 é o total de partes, e o 3 representa a parte pintada. Agora, já na segunda fração, eu também tenho uma fração onde o denominador é 4, tá bom? Só que o numerador aqui é 5, tá? Por que eu coloquei essa fração? Porque é muito comum os alunos desenharem a seguinte forma geométrica para representar essa fração. Eles falam assim, ó, eu não consigo pintar 5 partes de um total de 4. Então eles vão lá e invertem, ó. Fica dessa forma. Eles pegam um retângulo, dividem em 5 partes e pintam 4 dessas partes. Beleza? Só que não é assim. O que a gente tem que fazer? A gente vai desenhar um retângulo dividido em 4 partes. A gente vai pintar uma, duas, 3, 4. Conforme não possui 4 partes o retângulo, eu vou desenhar um segundo retângulo e vou pintar a quinta parte. Beleza? Então, eu vou ter aqui 5 partes pintadas, tá? Em 2 retângulos. Como é que eu vou fazer essa conta agora de adição? Notem que na adição eu sempre tenho que buscar aqui denominadores iguais. Beleza? Então sempre que eu fazer a conta de adição, eu tenho que buscar frações com denominadores iguais. Nesse caso aqui, 4 e 4. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o denominador, que é 4, e eu vou somar os numeradores, tá bom? 3 mais 5 vai ser igual a 8. Então, 3 quartos mais 5 quartos equivale a 8 quartos. Tudo bem? Então, notem que esse 8 aqui, notem que eu tenho 1, 2, 3 pedaços amarelos, mais 5 pedaços azuis, eu vou ter um total de 8 pedaços azuis. Nas frações, eu sempre somo pedaços que têm as mesmas medidas, tá bom? Nesse caso aqui, as mesmas áreas. Então, eu posso somar um pedaço amarelo com um pedaço azul, que eles são pedaços de mesmas áreas, tá bom? Então, esse é o meu primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu coloquei aqui duas frações com denominadores diferentes. A primeira fração 2 sobre 5 e a segunda fração 3 sobre 4. Então, para eu calcular aqui como é que faz a soma dessas duas frações, primeira coisa, o que tem que fazer? Eu vou ter que fazer um menor múltiplo comum. Beleza? Muitos falam o mínimo múltiplo comum. Eu gosto de utilizar a palavra menor no lugar de mínimo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou pegar os numeradores, que são aqui, desculpa, os denominadores, que aqui no caso são o 5 e o 4, e vou fazer quem são os múltiplos do 4. Então, só para recapitular, os múltiplos, quando eu falo os múltiplos de 4, eu vou pegar os números da tabuada do 4, tá bom? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. E depois eu vou pegar os múltiplos do 5, ó, os números da tabuada do 5, que é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Beleza? Em seguida, eu vou pegar aqui ó, os múltiplos que são comuns. O que são os múltiplos que são comuns? Os números que repetem na tabuada do 4 e na tabuada do 5. Nesse caso aqui, ó, notem que o 20 aparece nas duas tabuadas, assim como o 40 também aparece nas duas tabuadas. E por fim, eu vou pegar aqui quem é o menor desses múltiplos comuns. Notem que eu tenho aqui o 20 e o 40 como múltiplo comum, só que o menor deles aqui vai ser o 20. Tá bom? Então, o que eu descobri? Eu descobri aqui qual é o mínimo,
múltiplo comum do número 4 e do número 5. Eu descobri que é o 20. Para que vai servir esse 20? Presta atenção. Eu vou ter que pegar a parte de baixo aqui no denominador, eu tenho que pensar qual número que eu multiplico com 5, que é o denominador, que vai dar 20. Então, vamos lá. Eu tenho o 5 vezes o 4, que vai dar 20. Tá bom? Conforme eu acrescentei o 4 no denominador, eu também vou ter que acrescentar o 4 no numerador, multiplicando. Vou utilizar esse mesmo raciocínio na segunda fração. Ó, eu tinha o 4, tá? E agora eu quero uma fração com um denominador igual a 20. Eu tenho que pensar qual número que eu multiplico com 4 que vai ser igual a 20. Nesse caso aqui vai ser o 5, tá bom? Conforme eu estou multiplicando o 5 aqui no denominador, eu vou ter que multiplicar o 5 também no numerador. Então vai ficar da seguinte forma, ó, 2 vezes 4 vai ser igual a 8, e 5 vezes 4 vai ser igual a 20. 3 vezes 5 vai ser igual a 15, e 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Então lembra que no exemplo anterior eu falei que a gente soma frações com denominadores iguais? Bem, olha o que aconteceu. Eu tinha uma fração 2 sobre 5, mais a fração 3 sobre 4, e eu encontrei frações equivalentes, tá bom? A fração equivalente de 2 sobre 5 é a fração 8 sobre 20, e a fração equivalente de 3 sobre 4 é a fração 15 sobre 20, tá bom? Agora as frações têm mesmo denominador, eu vou somar os numeradores. Eu vou somar aqui o 8 com o 15. Então, 8 mais 15 vai ser igual a 23, e o 20 eu copio somente, tá bom? Então, lembrando, o que são as frações equivalentes? Está lá no vídeo parte 1. Fração equivalente, se eu pegar o 2 e dividir por 5, o resultado vai ter que ser o mesmo que se eu pegar o 8 e dividir pelo 20, tá bom? Então, olha só, todo esse processo que eu fiz, vou fazer na representação geométrica. Então, olha só, essa fração, esse retângulo aqui, eu dividi ele em 5 partes iguais e eu tenho duas partes pintadas, tá bom? Então, essa fração, esse retângulo verde vai representar a fração 2 sobre 5. Então, quando eu falo aqui encontro o denominador, o mínimo múltiplo comum igual a 20, notem aqui, deixa eu mudar até a cor da caneta para não ficar muito poluído. Então, quando eu encontrei o mínimo múltiplo comum igual a 20, o que eu fiz aqui embaixo no denominador? Eu peguei e multipliquei por 4, certo? Então, o que eu vou fazer com essas 5 barras que eu tenho no retângulo verde? Eu vou pegar elas e vou dividir em 4 partes iguais. Olha só, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, agora, quantos retângulos eu tenho dentro do retângulo verde? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E 4 vezes 5 é igual a 20, que é o meu mínimo múltiplo comum. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu peguei o retângulo verde e dividi ela em 4 linhas, quantas partes pintadas eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o 8 aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou ter 8 de um total de 20. Aí eu repito o mesmo processo para a segunda fração, ó. A segunda fração é uma fração onde eu tenho um retângulo roxo maior, dividido em 4 partes iguais, e eu tenho 1, 2, 3 dessas partes pintadas. Tá bom? Então, conforme o mínimo múltiplo comum aqui é 20, o que eu fiz aqui, ó, na segunda fração? Eu peguei o denominador, que era 4, e multipliquei por 5, tá? Então, cada uma dessas linhas eu dividi por 5. Beleza? Então, 4 aqui, ó, tinha 4 barras, todas as barras foram divididas por 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu tinha 4 colunas. 4 vezes 5 é igual a 20, que é o meu denominador. Tá bom? Então, você que lembra um pouquinho de fração, você fala assim, lembra que a gente pega o mínimo múltiplo comum aqui, que é 20, e eu divido pelo número de baixo, certo? 20 dividido por 5 aqui é 4, e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, acho que geometricamente fica mais fácil de compreender esse passo. Beleza?
Então, voltando aqui no retângulo roxo, quantos retângulos menores eu tenho pintado de roxo agora? Eu tenho 5, 10 e 15, tá bom? E olha o 15 aqui. Eu tenho 15 de um total de 20, beleza? E depois eu fiz a somatória dos numeradores. Então, esse era o meu segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu coloquei aqui 3 frações, sendo 2 delas com o mesmo denominador, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar, embora eu tenha 3 denominadores, eu só tenho 2 que são diferentes. Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou fazer o menor múltiplo comum do número 4 e do 5. Então, para isso eu faço múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Ou seja, tabuada do 4 e tabuada do 5. Depois que eu fiz os múltiplos, fiz as tabuadas, eu vou ver quem são os múltiplos comuns, que é novamente o 20 e o 40, tá bom? E 20 e 40, o menor deles será o número 20 aqui, beleza? Então, depois que eu encontrei o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum, o que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui, ó, qual número que eu multiplico com 5 para 5 vezes esse número ser igual a 20, ó. Esse número aqui vai ser o 4, ó. 5 vezes 4 é 20. Se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador também por 4. Beleza? Na segunda fração, eu tenho que fazer o mesmo raciocínio. Eu tenho 4. Qual número aqui que eu multiplico com 4 que vai dar 20? Nesse caso é o 5. Então, o 5, se eu multipliquei o 5 no denominador, eu tenho que multiplicar o 5 também no numerador. E o mesmo processo para a terceira fração. Ó. Qual número que eu multiplico com 4, que o resultado vai dar 20? Nesse caso aqui é o número 5. Tá? Então, multiplico o denominador e o numerador por 5. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 4 vai ser 8. 3 vezes 5 vai ser 15. E 5 vezes 5 vai ser 25. Agora, conforme os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores, ó. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 8 mais 15 mais 25 é igual a 48. E o denominador eu apenas copio. Tá bom? Então vamos para a representação geométrica desses casos. Então, primeira fração, fração vermelha. 2, eu pintei 2 de um total de 5. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Dividi cada barra em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Lembrando aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta, que o 4 foi o número que eu multipliquei o numerador e o denominador. Tá bom? Quando eu multipliquei por 4, o que aconteceu? O meu denominador virou 20. Tá bom? Então, ou seja, eu tenho 20 quadradinhos dentro dessa barra aqui vermelha. E o meu numerador virou 8. Tá bom? Então, antes que eu tinha 2 barras pintadas de vermelho, agora eu vou ter 8 pedacinhos pintados de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Fiz o mesmo processo para a barra amarela também, para a fração amarela. Eu tenho uma fração que está dividida em 4 partes iguais e das 4 estão pintadas 3. 1, 2, 3. Tá bom? Então aqui, ó, segunda fração. O que eu fiz com a segunda fração? A segunda fração está aqui, ó. Eu peguei o denominador e multipliquei por 5, ó. Então, cada uma das barras eu vou dividir por 5, tá bom? Eu dividindo elas por 5, notem que o número de pedacinhos ele é multiplicado por 5, beleza? Então, ó, eu vou ter um total de 20 pedacinhos, os 20 pedacinhos estão aqui, tá bom? E pedaços pintados de amarelo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá aqui, ó, o 15 no numerador. E por fim, eu fiz o mesmo processo utilizando lá a terceira fração. A terceira fração aqui, a azul. Então, lembrando, quando o numerador é maior que o denominador, eu tenho que fazer mais de uma figura, tá bom? Então, 5 sobre 4, eu vou ter uma figura toda pintada e uma segunda figura
com apenas um pedacinho pintado, tá bom? Então, notem que eu multipliquei o denominador por 5. Então, eu fui lá e criei 1, 2, 3, 4, 5 linhas para cada coluna. Tá? Então, dentro de cada retângulo azul, eu vou ter aqui, ó, 20 pedacinhos, tá bom? Então, notem aqui que o primeiro eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 na primeira figura e mais 5 pedacinhos na figura de baixo, ou seja, eu vou ter 25 pedaços pintados. Beleza? Então, sugiro sempre fazer a representação geométrica para você entender melhor a soma das frações. No próximo exemplo, eu coloquei aqui 3 frações onde os denominadores são diferentes, tá bom? Então, 3 sobre 4, mais 7 sobre 5, mais 5 sobre 2. Nesse caso aqui, eu não vou fazer mais representação geométrica porque é muito trabalhoso. Mas notem só, o que eu tenho que fazer sempre? Primeiro, encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, que no caso aqui, os múltiplos de 2 vai ser a tabuada do 2, os múltiplos de 4 vai ser a tabuada do 4, e os múltiplos de 5 será a tabuada do 5, tá bom? Então, esse daqui são os múltiplos dos 3 números. Agora eu quero saber quem são os múltiplos comuns. Então, os comuns serão o 20, tá? Se a tabuada do 2 continuar, eu vou ter o 40 aqui também. Opa, eu vou ter o 40 também. Conforme eu só quero saber quem é o menor, eu já sei que o menor é o 20. Tá? Então, eu escrevi assim, ó, o menor múltiplo comum de 2, 4 e 5 é o número 20. Então, o que eu vou fazer com esse 20? Eu tenho que pensar assim, ó. Pegar o 4 aqui, ó. Qual número que eu multiplico com 4 que vai dar 20? É o 5, ó. Se eu multipliquei o denominador por 5, eu vou multiplicar também o numerador por 5. Aí fazer isso com a segunda fração também, ó. Qual número que eu multiplico com 5 que vai dar 20? Nesse caso aqui é o 4, ó. Se eu multipliquei o 5 por 4, que é o denominador, eu vou multiplicar o numerador também por 4. Tá bom? Por fim, eu vou fazer a mesma coisa com a terceira fração. Qual número que eu multiplico por 2 que vai dar o resultado 20? Nesse caso aqui é o 10, ó. Se eu multipliquei o denominador por 10, eu vou multiplicar o numerador também por 10. Beleza? E agora eu vou fazer as multiplicações, ó. Opa, coloquei o resultado primeiro. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 5 é 20. 7 vezes 4 é 28. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 10 é 50. E 2 vezes 10 é 20. Então lembrando, na primeira parte, eu não posso somar as 3 frações, porque os denominadores, vou colocar aqui, denominadores, eles são diferentes. Aí, o que eu faço? Eu encontrei o mínimo múltiplo comum, que eu vi que era 20, e depois eu reescrevi cada uma das frações, trazendo aqui as frações equivalentes das frações da primeira linha, ó. Essas são frações equivalentes, tá bom? E quando as frações têm denominador igual, que no caso aqui é o 20, eu só copio o denominador e vou somar os numeradores, ó. 10 mais 28 é 38, 38 mais 50 é igual a 88. Coloquei aqui a resposta errada, né? Beleza? Aqui eu já entendi que está errado, ó. Esse 3 aqui, só deixa eu corrigir, aqui é 3, né? 3 vezes 5, aqui seria 15. Aí seria mesmo 93. Então aqui em cima é 93, corrigindo. Beleza? E um próximo exemplo. Uma coisa muito importante aqui que eu vou ressaltar. Vou até colocar um marca-texto aqui, ó. Então notem que eu fiz a tabuada do 2. Aqui os múltiplos de 2. Só que todos os números da tabuada do 4 aparecem aqui na tabuada do 2, ó. Tá vendo? O 8, o 12, o 16, o 20,
o 22, que eu esqueci, o 24 depois. Então, olha só. Conforme o 4 é múltiplo de 2, eu não precisaria ter feito a tabuada do 4, porque a tabuada do 4 já está inserida aqui dentro da tabuada do 2. Tá? No terceiro exemplo, eu vou pegar 3 frações que não... Ó, o 4 não é múltiplo de 5 e o 5 não é múltiplo de 3. Quando eu falo o 4 não é múltiplo de 5, eu quero dizer assim, o 4 não está na tabuada do 5. Assim como o 3 também não está na tabuada do 5 e vice-versa. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo. Frações com denominadores diferentes. Eu vou fazer o menor múltiplo comum dos 3 denominadores. Então, primeiro eu vou fazer os múltiplos de 3, vou fazer os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5, ou seja, a tabuada de cada um deles. Depois que eu fiz a tabuada de cada um deles, eu vou ver quais são os múltiplos comuns. Tá? Nesse caso aqui, notem que só tem o 60 como múltiplo comum. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escrever aqui, ó, o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5 é igual a 60. Então, para a primeira fração aqui, que o denominador é 4, eu tenho que pensar qual número que eu multiplico com 4, que é igual a 60. E depois, qual número que eu multiplico com 5, que é igual a 60. E na terceira fração, qual número que eu multiplico com 3, que é igual a 60. Então, vamos lá. Ó. Ih, coloquei na ordem errada aqui. Vamos ver. Está na ordem errada, mas não tem problema. Aqui, ó, no primeiro caso, o 4, que multiplica 15, vai dar 60. Então, se eu multiplico o denominador por 15, eu tenho que multiplicar também o numerador por 15. Aí, na segunda fração, é o 5. Ó. O 5 multiplicando por 12 vai dar 60. Então, se eu multiplico o denominador por 12, eu multiplico o numerador também por 12. Por fim, se eu multiplico 3 por 20 para dar o 60, eu tenho que multiplicar também o numerador por 20. Beleza? Resolvendo as multiplicações, eu vou ter a primeira fração 3 vezes 15 aqui, 45, 4 vezes 15, 60. Segunda fração, 7 vezes 12, 84 e 5 vezes 12, 60. Terceira fração, 5 vezes 20, 100 e 3 vezes 20 é 60. Notem agora que eu tenho 3 frações onde os denominadores são iguais. Tá bom? Então aqui não é 20, aqui é 60. Beleza? Então, quando os denominadores são iguais, eu vou copiar o denominador e eu vou somar os numeradores. Beleza? Bem, espero que você tenha entendido. Vou fazer um resumo rápido aqui. Denominadores diferentes. Encontro o mínimo múltiplo comum. Você vai determinar aqui, que nesse caso foi 60. Aí você tem que pensar qual número que você multiplica os denominadores para o resultado ser igual a 60. Tá bom? Bem, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!